Olá, caros companheiros de Engenharia Eletrotécnica. Sejam muito bem-vindos ao canal da Camboca Educação, promovendo a ciência. Eu sou o professor Issel Frank e fica comigo até o final desta videoaula porque eu vou trazer aqui técnicas eficientes para a resolução dos circuitos com transistores JFET. Desde já agradeço a sua subscrição no canal e põe um like para que a gente possa ter forças de partilhar conteúdos interessantes como esse. Então, vamos ao que interessa. Muito bem, nós temos aqui circuitos com transistores JFET. Desde já adianto aqui a dizer que o estudante deve conhecer primeiro as definições básicas do JFET, conhecer as curvas de transcondutância, conhecer as curvas características, conhecer o comportamento das impedâncias de entrada e de saída, a corrente de entrada, etc, etc. Então, aqui só vou dar técnica de resolução, então, porque eu assumo que o estudante já tenha em conhecimento a todos esses aspectos aqui mencionados. Então, para começar, é necessário entender que a impedância de entrada de um JFET é muito alta, razão pela qual temos 1 megaohm, aqui 1 megaohm, aqui temos 2 megaohm, 1 megaohm, então a impedância de entrada é muito alta. E a corrente de gate é aproximadamente igual a zero. Ok? Isso é muito fundamental. E ponto número 1, dica-chave, conhecer os tipos de polarização. É importante conhecer os tipos de polarização, porque cada tipo de polarização tem sua técnica de resolução. Se você não conhece os tipos de polarização, você está morto. Então é importante, a partir de já, entender os tipos de polarização. Ok? Se quiseres ter aulas de polarização ou do comportamento do circuito JFET em função de cada tipo de polarização, comenta aí no canal que eu vou preparar uma aula para vocês. Já agora, vamos atacar aqui cada circuito de forma elementar, não é? Para podermos entender como resolvemos. Muito bem, aqui temos circuito número 1, circuito número 2, temos circuito número 3, aqui. Muito bem. O circuito número 1 é um circuito que contém uma polarização chamada a autopolarização. Ou seja, autopolarizar significa que a malha em si própria consegue se autoalimentar. Então, a malha de entrada aqui, na malha de entrada vai fluir uma corrente da malha que essa corrente vai fluir em função desta autopolarização, ou é uma corrente que vai fluir por influência da autopolarização da malha de entrada. Então, circuito que a JFET que apresenta esta configuração em que o gate e o source partilham do ground juntos, significa que estamos perante a uma configuração que apresenta uma polarização chamada de autopolarização, ok? A malha dentada se autopolariza, se autoalimenta, ok? Então, para o circuito número 2, nós temos aquilo que nós chamamos de polarização fixa. Por quê? Temos aqui uma fonte negativa que está fixamente ligada ao terminal do gate no JFET. Okay? E aqui temos uma polarização por divisor de tensão. Nós sabemos, divisor de tensão é para resistências em série, divisor de corrente para resistências em paralelo. Não se esqueçam disso. Então, em função de cada tipo de polarização aqui, vamos implementar uma técnica de resolução diferente, não é? Então, é muito bom entender os tipos de polarização para facilitar esses estudos, ok? Então, vamos aqui para o primeiro exercício. O primeiro exercício é o seguinte: calcule o valor de corrente do dreno considerando que a VGS off é igual a menos 1.25 volts e a IDSS é igual a 1.25 mA. Ok? Então, tratando-se de um circuito com polarização, com este tipo de polarização chamada a autopolarização, como expliquei lá a princípio, é necessário entender que para resolver qualquer transistor JFET precisa de duas características importantes.
ok? E interpretar duas características importantes, que é a impedância de entrada e a corrente do gate, não é? A corrente do gate nós sabemos que a corrente do gate é aproximadamente, né, igual a zero. No caso prático, idealmente é igual a zero, ok? E a impedância de entrada é muito alta, que é 1 mega ohm, eu já expliquei aqui, não é? Então, aqui nos pede para calcular a corrente ID. Primeiramente, vamos delimitar as correntes, como já havia começado. Temos IG, temos ID. Aqui vamos ter IS, que é de source. Não é? IS, que vamos dizer, e source. Ok? Estamos juntos. Então, a corrente de ID aqui acaba sendo igual à corrente do source. Por quê? Porque a corrente de gate aqui é aproximadamente igual a zero. Usando a lei de Kirchhoff para as correntes, conseguimos ver que se essa corrente de G aqui é igual a zero, a corrente de drain acaba sendo igual à corrente do source. Não precisamos de escrever isso. Uma coisa muito clara, né? Muito clara e fácil de ver. ID é igual a IS. Yes. Out. E ID, por definição, né, é igual. ID é igual. Ok. A IDSS. ID. ID é igual a IDSS. Preparem-se. Temos 1 menos VGS ok, sobre VGS off. Sobre VGS off. Atenção, há diferença entre VGS e VGS off. Espero que estejamos cientes disso. Então, nós temos aqui essa forma. Analisando a forma, nós temos IDSS, temos VGS off, mas não temos VGS. Dica importante, ok? VGS é a tensão que nos encontramos entre o gate e o source. Então, VGS, VGS, VGS é a tensão que nos encontramos aqui entre o gate e o source. Não se esqueça dos seus sinais aqui, os mais e menos. Ok, meus amigos, aqui tem uma coisa muito fundamental. VGS, se compararmos aos transitos de junção bipolar, VGS é o mesmo que VBE. Mas atenção, VBE lá nos transistores bipolar é uma tensão fixa, ok? É uma tensão fixa, mas aqui no JFET, VGS é variável e varia em função do tipo de polarização. Tá vendo? Isso aqui é uma técnica eficiente. VGS varia em função do tipo de polarização, ou seja, se nós formos calcular VGS para por exemplo, para o segundo caso, o segundo circuito de polarização fixa, VGS pode ter uma expressão diferente. Então, aqui a corrente de IG é igual a zero, é uma corrente fixa. A BGS é variável, enquanto que lá nos transistores de junção bipolar, a corrente da base varia, não é? Mas a tensão VB é fixa, então é tudo oposto. Não confunde, VGS aqui vai ter que variar, porque estamos esperando um JFET, ok? Então, para nós calcularmos VGS, temos que circular essa primeira malha aqui, mas antes vamos atribuir os nomes às resistências, né? Para facilitar a extração da equação. Aqui temos aqui uma RG, aqui vamos ter uma RD, ok? Aqui vamos ter uma RS, ó, assim fica fácil. Então nós vamos circular esta malha aqui, ok? Para conseguirmos, extrair a equação, não é? Chama de malha A, chama de malha A para facilitar a compressão.
Então, a partir da malha A, a partir da malha A, nós vamos ter o quê? Corrente do gate, corrente do gate, vezes a RG. Não é? Depois, uma coisa fundamental também é você saber que se a corrente do RAM tiver o mesmo sentido que a corrente da malha, vão ter o mesmo sinal. Por isso que é uma corrente positiva aqui. Considerei como uma corrente positiva por causa desse aspecto. Não se esqueça. Quando chega na VGS, leva o primeiro sinal, não se complica. Leva o primeiro sinal, é mais. Então, tem aqui mais. VGS. Não precisa se complicar. Quebra água. Relaxa. Depois continuamos, estamos aqui na resistência RS. Vamos verificar que passa uma IS aqui. Temos que IS é igual a ID. Então, IS é igual a ID. Significa que aqui na RS vai passar ID. Não é? E essa corrente aqui tem o mesmo sentido que a corrente da malha. Também vai ter sinal positivo. Então, aqui vamos ter ID, que é igual a IS, né? D vezes RS. Vezes RS. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Não é? Mas a corrente IG aqui é igual a zero. Significa o quê? Que a corrente VGS. Atenção VGS, perdão. Atenção VGS. Passa a ser igual. Isto passa para outro membro, né? Fica menos ID. Não é? Fica ID. Vezes GRS. Muito bem, agora já extraímos a expressão do BGS. Vamos voltar na nossa forma fundamental do cálculo da corrente de IT e substituir BGS. Atenção, eu disse BGS vai mudar em função do tipo de polarização, né? Não se esqueçam disso. Vai mudar. Então, é muito bom sempre extrair a expressão do BGS e ver como é que vai se comportar. Não é, meus amigos? Não é? Muito simples. Aqui temos IDSS, abrir parênteses, temos um menos. VGS é menos IDRS. Então aqui vamos colocar menos ID. Menos ID. Menos IDRS. Sobre a VGS off. Okay. A VGS off. Ao quadrado. Ok? Temos esse menos aqui, temos esse menos aqui. Controlar os sinais para não se perder. Ok. Agora vamos substituir os valores. Vamos ficar aqui com ID. ID vai ser igual a IDSS. IDSS é 1,25 mA. Isso aqui podemos colocar como sendo 0,00 125, não é isso? 125. 125, abrir parênteses. Vamos ficar aqui com 1 menos, ok? Traço, fracionar, vamos ficar aqui com menos. ID que não temos, não é? Queremos calcular. RS dá quanto? Dá 1 K, 1 km, que é o mesmo dizer 1000 ohms. Então aqui vamos colocar 1000 milli
não é? Vezes XD. Vezes XD. Veja esse, ó, dá menos 1,25. Dá menos 1,25. Fechar. Ao quadrado. Próximo passo. ID. Não é? Vai ser igual a 0,00 125, não é, meus amigos? 125. Preparem-se. Vamos ter 1. Depois, menos com menos fica mais aqui. Então, aqui vai ficar esse menos. Da forma, isso aqui vai dar mais. Então, agora vamos dividir 1000 por 1,25. Quando é que damos, amigos? 1000 dividido por 1,25. Está nos dar 800. Isso vai dar 800. ID. 800 ID. Não se esqueça. Ao quadrado. Não é, meus amigos? Aqui já temos um caso notável. Nós podemos desenvolver, não é? Podemos desenvolver esse caso notável aí. Ok, ID passa a ser igual a 0,00125. Ok? Abrir parênteses. Aqui vamos ficar com o primeiro ao quadrado, que vai dar 1, não é? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, isso acaba dando o que é 1600, não é? 2 vezes 800 dá 1600, não é isso? 1600. ID. Não é? Substituir logo aqui. Ok? Depois mais o segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado, vamos ter 800 d ao quadrado, não é? Então, ou seja, vamos ter 800 ao quadrado. Vai dar 640.000. Ok? Vai dar 640. 740.000. ID ao quadrado. Não é? ID ao quadrado. Aqui passamos a ter ID vai ser igual. Isso aqui multiplica aqui dentro. Vamos ter 0,00 0,00 125 menos, então aqui 0,00125 vezes 1600. Quando é que está isto? Vai dar 2. Interessante. Vai dar 2. Vai dar 2 e D. 2 e D, não é? Mais aqui vamos ter 0,00125 vezes 640.000. Vai dar 800. Interessante, interessante. São valores inteiros. Vamos ter 800.
Não se esqueça, id ao quadrado. Então, aqui, meus amigos, é muito simples. É só levarmos id, passamos para o outro membro. Então, aqui vamos ficar organizando, né? Vai ficar com id ao quadrado. Ou seja, vamos ficar com 800, né? Organizando. Então, vamos organizar de vez. Vamos ficar aqui com... Meu Deus, deixa lá eu apagar isso. Ok. Vamos ficar aqui com id, ou seja, com 800. 800. 800 id ao quadrado. Não é? Depois esse d passa para aqui, d fica negativo. Aqui vai ficar menos 3. id menos 3 id. Depois mais 0,00, né? 125. Não é? Isso tudo aqui vai ser igual a zero. Então, se for a perceber, aqui estamos esperando então um caso de... Estamos esperando então uma equação quadrática. Isso aqui podemos resolver de forma imediata na equação usando uma máquina científica, não é? Uma máquina científica. Então aqui vamos ter equação quadrática, opção 3. Vamos ter aqui 800, ok? Menos 3, depois mais 0,00 125. Então, aqui vamos ter duas correntes. Vamos ter corrente ID1 vamos ter ID1 que está a dar 3,27 miliamperes. Vamos ter aqui ID2. A ID2 é igual a 0,47 miliamperes. 0, não é? 0,47 miliamperes. Então, aqui temos duas correntes, ID1 e ID2. Qual é a corrente verdadeira de ID? É simples. Tens que usar essa condição aqui que eu vou passar agora. A corrente de ID, dica-chave, corrente de ID, deve ser menor ou talvez igual a ID SS. Então, verificando nessas duas correntes que nós obtivemos aqui, temos 3,27 mA e temos 0,47 mA. E DSS deu quanto? Deu 1,25 mA. Ok? Então, quer dizer que a nossa ideia aqui vai ser aí 2. Aí de 2. Por quê? Porque satisfaz essa condição aqui. Ok? Satisfaz essa condição aqui. Ou seja, 0,47
miliamperes. É menor ou igual a 1,25 miliamperes. Não é? Então, meus amigos, vamos parar por aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas era para simpatizar esses assuntos. E desde já, siga-me para mais videoaulas. Vamos resolver o exercício número 2, para o circuito número 2, circuito número 3, nas próximas videoaulas. Acompanha Camboca Educação promovendo a ciência.